Enfim, tá vendo? São poucos. Eu quero fazer um desafio para vocês. Que você se envolva na asa. Porque você só vai entender o amor ao próximo quando você estiver dentro desse departamento da asa e você realmente trabalhar, você vai entender o que é servir o próximo. Então, hoje, nesta manhã, nós temos a alegria de ter aqui conosco a Raquel Barbieri, né? A Raquel Barbieri faz parte da igreja Jardim Primavera, é uma das líderes, né, diretora da igreja, né? Então, hoje nós temos o privilégio de ter ela aqui conosco. Eu já fui lá umas 2 vezes, ou 3 vezes, e hoje ela está conosco trazendo a mensagem de Deus, né? Raquel, que Deus possa abençoar você ricamente. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês e também um privilégio, porque muitas vezes eu não aceito convites, porque o Gilberto conhece lá a minha igreja, é uma igreja pequena, bem menor do que a de vocês, e na verdade não é nem igreja, é um grupo que está se formando, né, que está se organizando para ser igreja. E então é difícil de sair, porque são poucas pessoas e uma pessoa que sai faz muita falta, né? Então, dificilmente eu saio. O meu nome é Raquel Barbieri e eu sou mãe de 3 filhos, 2 rapazes e uma moça, já todos casados, e tenho 6 netos. Né? Tenho 4 meninas e 2 meninos. São meus netos. Louvo muito a Deus, porque todos estão na igreja, todos têm atividades na igreja e servem a esse Deus maravilhoso, o qual nós conhecemos. Isso é muito bom, é motivo da gente agradecer a Deus, né? Porque é difícil, né, as pessoas permanecerem. E meus filhos, graças a Deus, desde que nós conhecemos a palavra, eles eram pequenos ainda, pré-adolescentes, e eles aceitaram a Jesus e nunca se desviaram do caminho do Senhor. Graças a Deus, né? Sempre estiveram firmes na presença do Senhor. Então, isso é muito bom. E a gente colhe os frutos, né, dessa bênção, que é ter os filhos nos caminhos do Senhor. Vou pedir para que vocês fiquem lá na frente, para não ficar aqui, atrás. Ah, não, pode deixar. Não precisa, não. Obrigada. Hoje eu trouxe uma mensagem, né, que, na verdade, me pediram essa mensagem, né, que é sobre a gente falar um pouquinho a respeito da asa, do mutirão de Natal, essas atividades que envolvem a igreja. Mas, para a gente poder refletir sobre isso, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a igreja primitiva. Nós conhecemos, né, a história da igreja primitiva e nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou-se e foi para os céus. Obrigada, irmão. Os apóstolos permaneceram, e ao permanecerem aqui na terra, eles agora ficaram com medo, porque o mestre, né, não estava com eles, mas eles se uniram, e aí eles, como Jesus tinha prometido, eles receberam o Espírito Santo. E eles receberam, a Bíblia diz que foi a chuva temporã, ou seja, uma pequena parte do Espírito Santo eles receberam ali. E nessa pequena parte que eles receberam do Espírito Santo, eles começaram agora a ficarem destemidos.
Quando na cruz eles correram, se esconderam, ficaram com medo, deixaram Jesus sozinho, agora eles estavam tão corajosos que agora eles iam para a rua e pregavam a palavra de Deus. E aí, o relato bíblico diz que em um dia, Pedro pregou e mais de 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Deus. E agora eu chamo vocês para refletirem. Veja só, foi só um pedacinho, um pouquinho do Espírito Santo que eles receberam, e todas essas pessoas conseguiram aceitar a Jesus e se entregar à palavra de Deus para aí iniciar a igreja primitiva. E aí nós sabemos que os apóstolos agora começam a formar a igreja. E ao formarem a igreja, também vem junto problemas. Porque a igreja não quer dizer só alegria, né? Tem os seus problemas também. Mas abram a sua Bíblia, lá em Atos 2, nós vamos estar meditando sobre Atos 2, nos versos 42 a 47. E ali nós vemos que as pessoas, né, que foram conhecendo a igreja primitiva, eles formaram essa nova comunidade de cristãos, e essa comunidade de cristãos, para essa comunidade eles abriram o coração, a mente, para aprender sobre Jesus Cristo, que era o que os apóstolos estavam pregando. E eles entregaram-se a esse relacionamento do grupo. Eles se entregaram para aprender o que realmente os apóstolos falavam a respeito de Jesus. E aí nós vemos que esses irmãos da igreja primitiva, eles participavam, né, do relacionamento ali do grupo, eles participavam do partir do pão, e eles tinham um coração voltado para as coisas de Deus. E aí nós vemos o quanto é importante a comunidade, estarmos inseridos na comunidade. Encontraram? Atos 2, 42 a 47. Amém. Então, aqui diz assim: como viviam os convertidos? Olha só como é interessante aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente preservavam unânime no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus, né? Que texto lindo. E aí nós vemos que a igreja primitiva, ela dá início, né, com essas referências aqui que nós acabamos de ler, né, onde as pessoas estavam unidas, né, em comunhão, no partir do pão e em orações. Muitas vezes a gente se pergunta, né, por que que hoje nossas igrejas estão tão vazias, né? E a resposta está aí, né?
Cadê a união? Cadê o partir do pão? E cadê as orações? Né? As orações intercessoras, que é estarmos orando uns pelos outros e também estarmos orando juntos, né? Em comunhão. E aqui nós vemos que essa igreja, ela agora começa a crescer. Os apóstolos começam a pregar, as pessoas começam a aceitar a palavra do Senhor. E agora a igreja, essa comunidade, ela precisa se organizar. Porque tudo que é de Deus é organizado. E agora os apóstolos precisavam organizar essa comunidade. E aí nós vamos trabalhar sobre 4 pilares dessa organização. Que a primeira é a manutenção da doutrina dos apóstolos. Então nós vamos ver como que era essa doutrina deles. O segundo ponto é sobre a comunhão, como que era feita a comunhão entre eles. O terceiro é o partir do pão, como era esse partir do pão. E o quarto pilar é perseveração nas orações. Vamos trabalhar esses 4 pontos para que a gente possa entender como que eles iniciaram a igreja primitiva. E vocês sabem que na época dos apóstolos, a igreja primitiva pregou para todo o mundo conhecido. Então, eu fico me perguntando assim, será que não é hora da gente mastigar isso daqui e entender o que é que está faltando em nós, para que esse evangelho também seja pregado a todo mundo e que Jesus volte logo? Porque nós não estamos mais aguentando ficar aqui neste mundo. Precisamos que Jesus volte rapidamente. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Não que Jesus precise da minha ajuda, mas como filho de Deus, como participante dessa comunidade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pregar. E aqui na manutenção da doutrina dos apóstolos, diz que não havia espaço entre eles para as novas relações que não fosse, que contribuísse com a palavra de Deus. Ou seja, não havia outro tipo de doutrina, não era aceita, nenhum outro tipo de doutrina que não fosse a que está na Bíblia. E eles, na época deles, era o que era ensinada, né? O que estava na palavra, que já tinha alguns livros escritos, não era a Bíblia como nós temos hoje, mas já tinha alguns livros escritos, mas principalmente o que Jesus tinha ensinado. Então, agora, eles não aceitavam. Isso era uma doutrina. Não podia haver pregação contrária àquilo que estava na palavra de Deus. E outro ponto, teria que haver respeito. Respeito a todos os pastorados, ou seja, a todas as pessoas que estavam chegando. Precisavam ser respeitadas. Mas por que isso? Que respeito é esse? Não é o respeito de maltratá-los, mas é o respeito de você aceitar a pessoa com os pecados que ela tem, do jeito que ela está, mas agora trabalhar ela para que ela mude, para que ela seja mudada, que ela seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, era isso, precisava ser respeitado, porque tinha pessoas que naquela época adoravam ídolos, deuses estranhos, e agora as pessoas, os apóstolos, precisavam que as pessoas respeitassem, os novos, os crentes, né? Os cristãos da época respeitassem aqueles que estavam vindo com esses costumes. Também outro ponto era o zelo pelas Escrituras. Precisava ter cuidados, observar o que era que realmente estava escrito para poder estar ensinando. Muitas vezes a gente vê hoje que as pessoas não têm zelo pela palavra de Deus. Fala de qualquer forma,
lê uma coisa e fala outra totalmente diferente. Então, isso não é zelo. Zelo é você orar, você meditar, você pedir esclarecimento de Deus sobre aquele texto que você não está entendendo, e agora você buscar entender para você poder passar para outro. E isso era um dos pontos que também os apóstolos tinham muito cuidado. E o outro ponto importante era a beneficência social. O que é beneficência? É você beneficiar as pessoas menos favorecidas, as pessoas que não têm condições, que estão no momento de fragilidade, no momento de necessidade. Então, agora, eles abençoavam, né, essas pessoas, para que elas também pudessem conhecer a palavra de Deus, que elas fossem beneficiadas com alimento, com roupa, com coisas que elas precisavam, mas principalmente com a palavra de Deus. Porque não adianta a gente dar comidas ou dar o alimento para as pessoas, físico, o alimento físico, mas não oferecer o alimento espiritual. Então, o que mais as pessoas precisam hoje é do alimento espiritual. E muitas vezes a gente foca o alimento físico. Esse é importante, mas não é o primordial. Agora, o segundo item desses 4 pilares é a comunhão. Havia senso de profundidade na comunidade. Os cristãos compreendiam ser seu papel estar juntos, unânimes. Eles entendiam que eles precisavam estar unidos. E trabalhavam para expandir o evangelho de Jesus. Veja só que interessante. Naquela época, os cristãos já entendiam que era necessário estarem unidos para poder pregar a palavra de Deus. Hoje, muitas pessoas dizem assim, eu não preciso ir à igreja, eu posso assistir uma pregação muito melhor do que a da Raquel, aqui pelo YouTube, ao vivo, que tem pastores lá de cidades grandes, de igrejas grandes, pregando muito melhor do que ela. Eu não preciso ir lá na igreja, ficar lá sentado ouvindo. Eu posso ouvir aqui na minha casa, bem tranquilo, no sofá, com a perna esticada, deitado e tal. Mas é isso que Deus quer de nós? Não. Isso é bom você ouvir de vez em quando, faz bem, te edifica. Mas o importante, irmãos, é que nos dias de culto nós estejamos unidos, juntos. Por quê? Não tem um ditado que diz assim, quem não é visto não é lembrado. Se eu não vejo você na igreja, eu não vou saber qual é o seu problema. Eu não vou saber se você está desempregado, se você está passando por doenças, se você está precisando de uma cesta básica porque você está desempregado e está passando um momento difícil. Ninguém vai saber disso. Agora, se você está junto, unânime, está sempre aqui, você vai acabar, alguém vai comentando, vai conversando com você, vai trocando ideias, e também você vai acabar abrindo e dizer, olha, eu estou passando por um momento difícil, eu estou precisando de ajuda, e a igreja pode me ajudar, de repente? O que é o trabalho que nós fazemos na igreja? Essa união é de estarmos juntos, é de poder abraçarmos uns aos outros, é de nos conhecermos. Nós não somos irmãos? Ou vocês acham que a gente só se chama de irmão por beleza, por boniteza? Não. A palavra irmãos é porque tem que ter irmandade, tem que ter amor, tem que ter fraternidade. Então, por isso nós nos chamamos de irmãos, porque nós estamos dizendo que nós somos filhos do mesmo Pai. Então, nós aqui, já naquela época da primeira igreja, os cristãos já entendiam isso e já permaneciam juntos, unânimes.
e um ajudava o outro. E na comunhão, a comunhão é uma ferramenta do Espírito Santo. Olha que coisa linda! Estar junto é uma ferramenta do Espírito Santo para manter a igreja coesa, né, unida, junta na doutrina e no propósito. Olha como é importante estarmos juntos, né? Glória a Deus por isso. A igreja cresce, a igreja se fortalece, a igreja é beneficiada quando nós estamos juntos em união. Porque quando nós estamos juntos, unidos, nós somos mais fortes. E é isso que a palavra quer de nós. O terceiro ponto é o partir do pão. Os cristãos se preocupavam com os seus semelhantes. Olha só que bonito. Eles se preocupavam com os seus semelhantes. E isso porque o partir do pão era voluntário. Ninguém estava exigindo nada. Ninguém pedia nada. E eles refletiam e eles amavam os seus semelhantes e aí eles traziam os seus bens, eles vendiam os seus bens e traziam o dinheiro e entregavam para os apóstolos para que fosse atendida a necessidade de todos na igreja. E aqui nós estamos falando dos que estão dentro da igreja, né? E aí os irmãos, aqueles que tinham sendo recém-convertidos, que ainda tinham muitas dificuldades, os demais ajudavam eles para que eles pudessem crescerem, não só espiritualmente, mas também serem bem recebidos entre eles. Então, por isso, as pessoas pegavam os seus bens, vendiam e distribuía dava para os discípulos para que atendesse a necessidade de todos. E esse partir do pão, ele também se relaciona com a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor. Ele nos leva a pensar na ceia do Senhor. O que Jesus fez no momento da ceia? Ele pegou o pão, abençoou e comeu sozinho? Não. Ele não comeu sozinho, ele compartilhou com os 12 discípulos. Então, a ceia do Senhor também é uma forma de compartilhar e é uma forma de nos ensinar que nós devemos compartilhar o nosso pão com todos, né? Com todos. Mas muitas vezes eu fico pensando, hoje nós vivemos num mundo muito difícil, né? Vocês devem estar pensando aí, Raquel, mas se eu for pegar minhas coisas, dividir para dar para quem precisa, eu também vou ficar na fila dos que precisa. Porque as coisas não estão fáceis, não é verdade? Mas não é isso que Deus está dizendo. Deus diz que é para você compartilhar aquilo que você pode compartilhar. Não quer dizer que se você só tem uma casa, você vai vender a tua casa, vai morar na rua para poder dividir os seus bens com os outros? Não, não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você compartilhe aquilo que você pode. Que nós não sejamos egoístas em compartilhar aquilo que temos. Entenderam? E aí a gente entra na história de Ananias e Safira. Lembra desse casal? Eles faziam parte da igreja primitiva, eles estavam ali e eles estavam vendo que as pessoas que tinham bens, que vendiam os seus bens e compartilhavam com os demais, as pessoas ficavam agradecidas, aquelas que tinham os bens e venderam. Claro, imagine se eu chegar aqui e disser para vocês assim, olha, eu vendi a minha fazenda e agora eu vou dar 100 mil reais para cada um aqui. Vocês não iam ficar agradecidos comigo? Nossa, onde vocês me vissem, vocês iam me agradecer, me abraçar. Ah, Raquel, papapá. Não é? Não é assim que acontece com o ser humano? É. Entendeu? E aí eles viam que as pessoas ficavam agradecidas, que as pessoas queriam, aquelas que doavam, ficavam, entre aspas, bem vistas, né? E aí o que eles fizeram?
eles disseram, não, nós também vamos vender a nossa propriedade e vamos doar o dinheiro para a causa do Senhor. Beleza, ninguém pediu, ninguém falou nada para eles. Eles tomaram a decisão. Mas, ao venderem a propriedade, caíram na real. Eles tinham feito a promessa para Deus. E aí eles caíram na real de que eles não iam dar o dinheiro todo. Eles resolveram, entre eles, segurar uma parte do dinheiro. Mas eles tinham feito um voto para Deus que eles iam vender o terreno e ia compartilhar com os necessitados. E Deus abençoou um comprador para o terreno. Mas agora que eles venderam o terreno, ele disse, não, não vou dar tudo não, vou dar só uma parte. A outra parte eu vou guardar, vou ficar bem visto entre os irmãos e ainda fico com dinheirinho aqui guardado. Ok? Mas esqueceram que quem estava à frente dessa obra era quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava conduzindo tudo. E aí, quando eles fazem têm essa atitude, e eles ainda mentem, porque eles chegam para o apóstolo e diz para o apóstolo, ó, aqui está o dinheiro da venda do nosso terreno. Está tudo aqui. Mentiram. Mas será que eles mentiram para os apóstolos ou eles mentiram perante o Espírito Santo? Porque eles tinham feito um pacto com o Espírito Santo. Eles tinham prometido e agora eles tinham voltado atrás e estavam mentindo. E aí quando eles chegam, Ananias chega para Pedro, Pedro diz, o terreno não era seu antes de vendê-lo? Não era teu? Era. E depois que você o vendeu, não tinha liberdade de fazer o que quisesse com o dinheiro? Também tinha, está lá em Atos 5:2. Então, por que mentiu? Por que reteu aquilo que não é teu? Se você prometeu, você tem que cumprir. Então, aqui é para a gente aprender que se nós vamos fazer um pacto com Deus, nós temos que fazer esse pacto com razão, não na emoção, com a razão. E se o pacto é feito, não podemos voltar atrás. Temos que cumprir. Com Deus não se brinca. E Ananias e Safira o quê? Caíram e morreram no mesmo instante. Que mentira. Entendeu? Então, veja bem, o tanto que é perigoso fazer as coisas erradas, né? Principalmente mentir para o Espírito Santo. Então, aqui a gente observa que a adoração era um ato voluntário. Cada um podia doar aquilo que quisesse. Eles podiam ter dito, olha, nós vamos vender o terreno, mas nós vamos doar metade do terreno. A outra metade nós vamos guardar porque temos medo de ficar sem nada. Beleza, estava tudo certo, Deus ia abençoá-los. Mas eles, querendo se aparecer, querendo se mostrarem perante os irmãos, disse que tinha doado todo o dinheiro, né? Então, aqui a gente vê que era algo de orgulho, né, para se aparecer. O quarto item é a perseverança nas orações. Então, o quarto pilar, ele vem nos dizer a respeito da oração. A oração, mas não era uma oração, eles oravam, mas não era só uma oração individual. Talvez você diz assim, não, mas eu oro, eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração, mas ninguém te vê orando. Você ora sozinho lá no teu quarto escondido. Você nunca está apto a orar na igreja, em comunhão com todos. Você quer só orar escondido. Não. Aqui diz que a oração, ela era individual, mas também coletiva. O que quer dizer oração coletiva? Quer dizer que nós temos que ter grupos de oração. Você participa de algum grupo de oração? Quem participa? Grupo que você vai todos os dias para aquele grupo orar.
seja pela internet, seja virtual ou presencial, não importa. Mas todos os dias você está no grupo de oração. Isso é muito importante, meus irmãos, porque é nesses momentos que a gente se fortalece espiritualmente. Tem muitos grupos de oração virtual, pela internet, e que nós podemos participar, né? Aqui mesmo, em Porto Velho, tem um grupo de oração, o qual eu participo. Tem várias pessoas, tem pessoas do Pará, tem pessoas de outros estados que participam conosco. Todos os dias, às 18 horas, nós nos reunimos, né, pelo celular, fazemos a meditação ali, oramos, e nas quinta-feira a gente faz um estudo bíblico, porque nós temos algumas pessoas nesse grupo que não são adventistas, são de outras denominações que estão participando conosco. E aí elas aceitaram a fazer um estudo bíblico. É muito gostoso. É muito gostoso, você conversa, você ouve testemunho, você ouve a necessidade das pessoas, né? E aí a gente se fortalece também. Então, na igreja primitiva, era isso. Os irmãos se uniam em oração, em grupos de oração. Isso faz muita diferença na vida da gente. E nós precisamos ter esse hábito, né? Se alguém quiser participar do grupo que eu participo, só me dizer que eu dou o meu celular, o número do celular, e daí vocês entram em contato, me mandam o teu, que a gente coloca no grupo, para que vocês sejam aceitos lá e venham participar conosco, ok? Outra coisa também que a gente vê aqui, que eles tinham esse hábito, né, da oração, e nós vemos que lá em Atos 12, no verso 5 e no 12, vai falar, né, de quando Pedro estava na prisão, né? Lá em Atos 12, no verso 5, diz assim, ó: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, aqui está dizendo que Pedro estava preso, estava no cárcere, mas que havia oração incessante, ou seja, a oração intercessora por ele. No verso 12, diz o seguinte: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, Pedro estava lá no cárcere, através da oração dos irmãos que estavam lá na casa de Maria, mãe de João, aliás, mãe de Marcos, né? Aí, o que aconteceu? O anjo do Senhor foi lá onde Pedro estava, acorrentado, um soldado de cada lado, amarrado nele, para ele não fugir, mas as pessoas que estavam à frente, né, os soldados, e o anjo chega lá, desperta Pedro e diz para ele: se ajeita, vista a tua roupa, calça o teu calçado e vamos. E tira ele de lá do cárcere. E aí, quando ele está já na cidade, o anjo deixa ele, e aí ele sabia que na casa de Maria, mãe de Marcos, era uma mulher de oração e que tinha um grupo de pessoas que estavam sempre ali em oração, e ele vai até lá. E ao chegar lá, ele bate no portão, né, na porta, uma das servas vai atender e reconhece que é a voz de Pedro. Ela nem abre o portão, ela volta correndo para avisá-los de que Pedro estava lá. E ninguém acreditou, porque todos sabiam que Pedro estava no cárcere. E aí ficaram meio assustados. E Pedro continuou batendo e chamando. Aí foram lá abrir o portão, e aí viram que realmente era Pedro. E aí Pedro contou o que tinha acontecido e foi para outro lugar para não ser
capturado novamente por Herodes. Então, veja bem, o poder da oração. Por isso, irmãos, é necessário orar. Nós precisamos aumentar os nossos momentos de oração. Nós temos que ter mais disciplina em estar orando, porque quanto mais oração, mais poder. Se nós queremos salvar almas, nós precisamos orar. Se nós queremos que esses bancos sejam preenchidos, nós precisamos orar. Porque não é nós. Você pode dar estudo bíblico para o bairro inteiro, mas se o Espírito Santo não fizer o trabalho dele, que é de convencer as pessoas da verdade, elas não virão. Então, por isso, a necessidade da oração. E eu sei que a ASA, né? A ASA é desses ministérios que nós temos na igreja, que faz parte, né, desse trabalho de visitação, de estar saindo, conhecendo as pessoas da comunidade, cadastrando aqueles que são necessitados, que precisam de ajuda. Então, esse é o trabalho da ASA, né? A ASA, ela é uma equipe que trabalha. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos de vocês, hoje, quem é a equipe da ASA aqui hoje, na igreja? Quem são as pessoas que fazem parte da ASA? Tem a diretora, a secretária, os ajudadores. Por favor, erga a mão para me ver. 3 pessoas? Ok. Quantos de vocês, quantos dos demais, os outros, já foram, em algum ano, participantes da ASA? Já esteve na ASA, como diretor, como secretário, como auxiliar? O irmão lá, quem mais? A irmã, que é hoje a diretora, né? Enfim, tá vendo? São poucos. Eu quero fazer um desafio para vocês. Que você se envolva na ASA. Porque você só vai entender o amor ao próximo quando você estiver dentro desse departamento da ASA e você realmente trabalhar, você vai entender o que é servir o próximo. É somente quando você está dentro desse departamento. Por isso, irmão, se envolva. Mesmo que você não tenha o título lá, não importa. Se envolva nesse departamento. Vá junto com a irmã, fazer visita. Eu descobri uma família que está passando por necessidade. Vai lá visitar com a irmã, vai lá orar, dá estudo bíblico. Busque se envolver nesse departamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse departamento é o primeiro departamento que foi criado na igreja. E sabe quem eram os participantes desse departamento? Quem lembra? Quem lembra? Os diáconos. Eram os diáconos. Hoje você chama um diácono para ir fazer uma visita, ele corre léguas. Não posso, não tenho tempo, estou ocupado. Mas o departamento da ASA é uma responsabilidade do diácono. Porque quando você lê lá em Atos, quando Filipe foi chamado, Estevão foi chamado para ser diácono, qual foi as recomendações dadas? Então, os diáconos, eles precisam estar envolvidos também na ASA. Mas eu não sou o diácono da ASA. Não importa. Você faz parte de um corpo. Você faz parte da igreja. E você precisa estar envolvido nesse departamento. O departamento da ASA, ele é muito importante e além disso, é um departamento que socorre as pessoas. É um departamento que faz a diferença. E nós vimos aqui que
existe, né, que hoje nós temos a ASA e temos a ADRA também, né? Mas a ASA é daqui, é local, é da igreja. E a igreja precisa muito desse trabalho. Ah, mas nós somos em tão poucos, irmã, já tem um monte de cargos. Mas, gente, sempre a gente tem um tempinho para visitar, para orar, para estar com alguém que necessita. Ah, mas a diretora é a irmã, ela que deu o jeito dela. Não, a irmã está ali para organizar, para distribuir as mercadorias, para informar. Esse é o trabalho dela como diretora. Agora, toda a igreja precisa se envolver na ASA, no mutirão de Natal. Mas também eu quero dizer uma coisa para vocês. O trabalho da ASA não é matar a fome de todo mundo, não. Não é sair por aí distribuindo cesta básica. Ah, eu preciso de uma cesta básica. Não. Se você falar que você tem uma cesta básica para doar, vai aparecer 10. Os 10 que aparecerem e você ir lá na casa visitar, você vai ver que se tiver um que precisa, é muito. Os demais são oportunistas. Então, a gente tem que ter cuidado. Hoje, tem muitas pessoas que vêm à igreja porque sabe que tem cesta básica, pega a cesta básica, troca por drogas, troca por bebida alcoólica, troca por tudo quanto é coisa, menos se alimentar dignamente como precisa. Então, tenham cuidado. Por isso, é muito importante, primeiro, ir visitar, fazer a ficha da pessoa, mas não é aquela ficha que você põe só o nome e o endereço, não. Faça uma ficha completa. Quantas pessoas moram na casa, quantos que cada um ganha, onde que eles trabalham, quantas crianças têm, se a casa é própria, se não é, você tem que fazer um apanhado para você saber se realmente aquela família, e você não vai dizer para ela que ela vai ganhar cesta, você vai dizer para ela, ó, irmã, nós vamos ter um grupo, tem uma comissão que vai analisar a tua ficha, e se eles verem que realmente você precisa, aí eu venho te avisar, ou eu te ligo, e você vai ser contemplada. Entendeu? A gente precisa ser esperto. Porque se você falar que você tem cesta para dar, só vem aqueles que não precisam. Quando os que precisarem vir, você já não tem mais. Então, por isso, a gente tem que fazer um pente fino, que a gente chama, para que as pessoas não sejam oportunistas. Então, é muito importante que nós possamos fazer esse trabalho. Agora, eu vou pedir para o irmão colocar na tela para nós um texto de Ellen White. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse texto, porque é um texto muito importante. Olha só, aqui diz assim: e para proporcionar essas oportunidades que Deus colocou entre nós, os pobres, os desafortunados, os doentes, os sofredores, são o legado de Cristo à sua igreja, e deve ser cuidado como ele o faria. Assim tira Deus a escória e purifica o ouro, dando-nos aquela cultura de coração e de caráter que nos é necessário. Veja bem, o que Ellen White está dizendo aí? Que a oportunidade que nós temos aqui, um desafio pela frente. A igreja tem esse desafio. E ao cuidarmos dos pobres, dos desafortunados e tal, a igreja, Deus está dando a oportunidade de restaurar o nosso coração. Porque nós somos orgulhosos, muitas vezes, nós não queremos contribuir. Talvez a gente até tem, mas não contribui. Então, aqui Deus está falando para que nós sejamos moldados como ouro, ou seja, polidos como ouro, para que nós possamos fazer o trabalho do Senhor. E aí continua: o Senhor poderia levar avante a sua obra sem a nossa cooperação. Ele
não precisa de nós. Não depende de nós quanto ao dinheiro, tempo ou trabalho. Mas a igreja é muito preciosa a seus olhos, e o tesouro que encerra as suas joias. O redil que lhe abriga as ovelhas, e anela vê-la sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Anseia por ela com inexprimível amor. Eis porque nos tem dado oportunidade de trabalhar para Ele, e aceita-nos os serviços como testemunho de amor e lealdade. Olha só que maravilha, né? Que bênção! Deus nem precisa de nós, nem precisa do nosso dinheiro, nem precisa do nosso tempo e do nosso trabalho, mas Ele dá oportunidade para que nós sejamos moldados e para que nós possamos fazer a diferença. Ao colocar os pobres e sofredores entre nós, o Senhor está nos provando, a fim de revelar-nos o que está em nosso coração. Não podemos, sem incorrer em risco, esquivar-nos dos princípios. Não podemos violar a justiça, não podemos negligenciar a misericórdia. Ao vermos um irmão em decadência, não devemos passar de largo, mas fazer decididos e imediatos esforços para cumprir a palavra de Deus, ajudando-o. Não podemos trabalhar em contrário às especiais direções de Deus, sem que o resultado de nossa obra se reflita sobre nós. Então, veja bem, nós precisamos fazer esse trabalho. Deus espera isso de nós. E é isso que Ele está dizendo, que nós não podemos passar de largo quando nós vemos alguém em sofrimento. Na igreja, muitas vezes, a gente vê pessoas sofrendo, irmãos passando necessidade, não tendo nem o que comer dentro de casa, mas ninguém sabe. Ela não comenta, não fala, ninguém sabe, entendeu? Aí quando alguém descobre, aí faz de conta que não viu, né? Nós temos que estar atentos. A palavra de Deus diz que primeiro nós temos que atender os nossos, os da nossa casa, que são os cristãos, aí depois os demais. Então, primeiro, atender uns aos outros. Então, que nós possamos estar atentos, né, a esse cuidado de Deus, para que a gente possa realmente ajudar. Então, aí está a importância da asa, né? O que é asa? Vocês sabem o que significa a palavra asa? Asa é o quê? Ação Solidária Adventista. Ação social, né? Ação social. Social solidária. Solidária, social, né? É a mesma coisa, né, irmão? Adventista. E que é um órgão local, que é da igreja. Mas também nós temos a ADRA, né? Nós temos a ADRA, que acho que todos nós conhecemos, né? O trabalho da ADRA, que é um trabalho que também acolhe, né? E ajuda as pessoas em muitos países. Nós temos 118 países onde a ADRA está presente. Olha que maravilha! 118 países onde a ADRA faz o trabalho, né, ajudando. A ADRA significa o quê? Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Então, a ADRA também ajuda. Quando você dá a tua oferta na igreja, um pequeno percentual da tua oferta vai para a ADRA. Você sabia disso? Que uma pequena porção vai para a ADRA. E essa pequena porção, juntada do mundo todo, é que dá assistência às pessoas quando nós vemos ali as catástrofes e a gente vê lá o caminhão da ADRA,
né? A gente fica feliz, não fica? Eu fico feliz quando eu vejo lá, tipo assim, aconteceu um desastre e aí lá tá o caminhãozão da ADRA dando assistência, levando comida, lavando roupa, fazendo um monte de coisa lá. Eu fico feliz por isso, porque eu também estou contribuindo à distância, mas eu também estou contribuindo com o meu dinheirinho para que aquelas pessoas sejam beneficiadas. Eu não posso estar lá, mas o meu dinheirinho está chegando lá, né? Então, isso é bom. E o que nós precisamos fazer é isso. Nós precisamos ajudar, né? Aqui na igreja, que nem a irmã disse, tem a caixa. Você vai fazer compra do mês? Lembra que tem alguém precisando de um alimento? Traz 1 quilinho de arroz e deposita aqui para ajudar, ou qualquer outra mercadoria que você possa ajudar. Irmãos, numa cesta básica, até o sal faz falta. Então, se você não pode comprar 1 quilo de arroz, você pode comprar 1 quilo de sal. Você pode comprar uma cabeça de alho. Tudo isso é importante. Um sabonete. Não precisa ser grandes coisas. Mas um pouquinho que cada um ajuda, vai fazer a diferença, né? Então, nós precisamos ter esse amor e buscar ter essa simpatia, né? Porque, olha só, por que a igreja primitiva cresceu? Qual foi o resultado do crescimento da igreja? Veja só, ela cresceu por quê? Porque eles faziam esses trabalhos e eles ganharam o quê? A simpatia do povo. Ou seja, a comunidade viu que ali existia amor, simpatia, que as pessoas eram bem acolhidas, que as pessoas cresciam, né, com a palavra de Deus. Então, por isso que eles foram se firmando na igreja. E hoje, nós precisamos fazer esse trabalho. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa inflamar o nosso coração de tal forma que nós possamos sentir o desejo de servir, de ajudar na asa, de ajudar no trabalho da igreja, de estar firme e perseverante, né, na caminhada para Cristo, e que através do nosso trabalho as pessoas possam vir e sentir esse amor, esse cuidado que a gente tem para com eles. Que Deus nos abençoe. E quero aproveitar e parabenizar, né, a equipe da ASA, né, que não é fácil, é um trabalho árduo, mas muito interessante. Eu já trabalhei muito tempo na ASA, é um dos departamentos que eu gosto, porque eu gosto desse relacionamento com as pessoas, e eu acho isso muito importante, e por isso eu desafio vocês a participarem junto com a irmã, a darem as mãos a ela, e irem em busca, não só agora que está chegando Natal, não, é o ano todo, é todo dia, toda hora. As pessoas têm fome, têm sede e precisam da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê essa sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos ouvir o hino para encerramento 235. Grandioso Deus, queremos, Senhor, te agradecer pela mensagem desta manhã, Senhor, que ela possa nos edificar e que nós possamos ser firmes, perseverantes, como os apóstolos foram na primeira igreja, Senhor, e que através das nossas atitudes, das nossas ações, as pessoas possam ver o amor que o Senhor tem para com cada um de nós e principalmente por elas, e tragam-as de volta, Senhor, ou traga-as para os teus pés, para que assim, Senhor, elas possam também ter a oportunidade de serem salvas. Senhor, nós somos teus, nós nos entregamos a Ti a cada dia, Senhor, e neste momento queremos nos entregar mais uma vez. Que o Senhor derrame sobre nós as suas bênçãos, ó Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos dê o poder do Espírito Santo
não agora como a chuva temporã, mas como a chuva seródia, para que nós tenhamos poder, sabedoria, para podermos pregar, Senhor, a Tua palavra e podermos ver essa igreja cheia, lotadas de membros, ó Deus, e que essas pessoas venham com sede e com vontade de ouvir a Tua palavra e de serem transformadas pelo Teu santo poder. Abençoe, ó Deus, cada um dos Seus filhos, abençoe as Tuas igrejas, não só essa, mas todas as demais, e principalmente, Senhor, os evangelismos que estamos tendo nesse mês. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós estamos buscando e almejando que as pessoas aceitem a Tua palavra. Que o Senhor envie os Seus anjos, o Teu Santo Espírito, para convencê-las, ó Deus, e que muitas almas possam ser salvas nesse evangelismo. É o que te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.